Bom, vamos começar agora a fazer um olho, o Smoke Hot, que é um esfumado mais quente, né? Fizemos aqui um lado para mostrar para vocês como vai ficar. Então eu trouxe essa proposta porque acredito muito que em pele negra as cores quentes ficam muito bonitas, tá? E para iniciar eu vou começar passando na pálpebra dela um corretivo num tom mais clarinho para que essa sombra tenha mais força, mais evidência. Então eu passo aqui direto mesmo na pálpebra dela. E volto com uma esponjinha esfumando todo este produto. Mãozinha bem leve. E assim, com a cor mais clara do corretivo, a nossa sombra vai ter mais pigmentação, mais cor, evidenciar mais a cor ainda. Vou vir com essa paletinha aqui da Catherine Hill, tá? Aquela de CD mesmo. E vou usar esse tomzinho de laranja para iniciar a parte do esfumado no côncavo. Pego um pincelzinho bem fofinho e começo, dou uma erguidinha na pálpebra dela e começo passando entre a pálpebra fixa e a pálpebra móvel, fazendo movimentos com a mão bem tranquila, bem levinha, porque o esfumado, gente, o detalhe e o segredo para um ótimo esfumado é a mão super levinha e paciência. Então eu vou passar em toda a pálpebra dela, vou pegando mais cor ainda. Subo um pouquinho aqui na lateral. E vou aplicando em camadas. Se eu achar que tá um pouco fraca a cor, eu volto e passo um pouquinho mais. Passo um pouquinho aqui, ó, chegando a essa parte do canal lacrimal. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, que é da Morphe, tá? Eu vou usar este tom com um pouquinho deste tomzinho aqui, tá? Então essa paletinha aqui é muito boa porque ela tem cores bastante coringa, que você consegue fazer bastante detalhes. Então eu vou unir essas duas cores e vou começar aplicando aqui no finalzinho do olho dela, subindo mais para a região da pálpebra. Sabe esse ossinho da pálpebra fixa com a móvel? É aqui mesmo que eu vou entrar, com a mãozinha bem levinha, fazendo esse esfumado acontecer. Que é onde a gente começa a criar o degradê mesmo. Pega no finalzinho do pincel e vem com a mãozinha bem leve. Agora eu vou vir com a paletinha da Mari Saad e vou pegar este tom aqui para fazer a iluminação do canto interno do olho dela. Com um pincelzinho fofinho, mas ele é mais preciso, ele é mais durinho. Venho aplicando aqui bem rente ao canalzinho lacrimal dela. Com a mãozinha aqui bem mais precisa, tá? Porque aqui a gente não quer um esfumado, a gente quer mais depositar nossa sombra. Tira um pouquinho do excesso. E aí a gente começa a esfumar as bordinhas. Pega um pouquinho mais. Passo mais aqui. A gente tenta igualar um olho do outro, assim, no mínimo detalhe. Mas se não der, não tem problema, tá, gente? Porque a simetria dos olhos são totalmente diferentes. Então pode ser que você não consiga, né, aquela coisa igual, idêntica. Mas o máximo que você conseguir chegar próximo é o suficiente. E olha que lindo que fica. Volto com a paleta da Catherine Hill e agora eu vou utilizar esse tom aqui, que ele é mais quente. Venho com um pincelzinho mais linguinha de gato e deposito nessa região, aqui onde fica mais a bola do olho mesmo. O ponto mais alto do olho. Eu venho depositando todo esse produto.
Pego um pincelzinho para esfumar e venho esfumando esta região. E olha que olho mais lindo que estamos construindo. Eu gosto bastante desse brilho, tá? Ele é em creme, né? Ele é da Mari Saad com a Oceane. Então eu vou colocar ele um pouquinho na minha plaquinha, tá? Porque eu não vou aplicar direto no olho dela. Pode acontecer de eu aplicar direto no olho dela e abrir, né? Então a gente põe um pouquinho aqui na nossa plaquinha e vem com um pincelzinho esfumando aqui mesmo na plaquinha e deixando o mínimo possível no pincel para você aplicar no olho e não ter o risco de abrir. Então, eu vou aplicar aqui, ó, quase no início, onde a gente passou aquela parte, né, de iluminação. Ele é bem sutil, mas dá um efeito muito, muito bonito. Ele deixa uns brilhos lindos. Aí você vem com um pincelzinho mais fofinho para tirar esse excesso, né, que cai abaixo do olho. Na parte de baixo do olho dela, eu vou usar esse batom da Boca Rosa, ele é vermelho, ele é a cor Santa Paciência. Vou aplicar bem pouquinho na minha plaquinha. Com um pincelzinho mais fininho de precisão, próprio para a área de baixo do olho. Vou pegar bem pouquinho e aplicar aqui, ó, abaixo da linha d'água do olho dela. E já esfumando, para esse produto não secar e ter dificuldade depois na hora de esfumar, né? Então a gente já vem esfumando, porque se seca, complica tudo. Aí você já pode pegar no início do pincel, né? Porque você quer agora a mão mais firme. E vem trazendo aqui, ó, no finalzinho do olho, você vem trazendo ele um pouquinho mais pra fora. Pode vir com o dedinho mesmo, tirando o excesso, dando leves batidinhas. E agora eu vou voltar com aquele tomzinho de laranja, tá? No início, que é esse daqui. E vou aproveitar e esfumar aqui embaixo. Fazendo assim, então, um degradê. Com o mesmo pincelzinho, vou pegar este tomzinho de marrom da Morphe, tá? Com o mesmo pincelzinho, você tira totalmente o excesso desse produto e passa aqui na linha d'água do olho. Você vem aqui, ó, marcando acima, dando um suporte na hora da aplicação dos cílios postiços junto com o delineado. Eu adoro esse delineador por conta desse pincel. O pincel dele é super fininho, então você consegue fazer traços bem precisos. Pode fechar o olhinho. Puxo um pouquinho a pálpebra dela e venho fazendo um risco bem fininho, bem rente aos cílios dela, porque a gente quer apenas uma base para aplicação dos cílios postiços. Aí você sempre pede para sua cliente não abrir o olho, para esse produto secar. Enquanto isso, você vai preparando os cílios postiços. Vou utilizar este cílios postiço aqui, que é o 6D, tá? Gosto de comprar assim, cartelinha com 5, que eu acho que o custo-benefício é ótimo. Sempre arranco os cílios postiço do final para o início.
Sempre arranco os cílios postiços do final para o início. Tiro o excesso da colinha que fica nele, tá? E eu meço ele com o tamanho dos cílios do olho, né, da nossa cliente. Você nunca vai aplicar os cílios postiços bem no início do olho, porque isso vai machucar a sua cliente na hora que ela for abrir e fechar o olho, tá? Então você sempre deixa um pouquinho pra cá e mede. Você nunca deixa passar muito pra fora do olho da cliente, porque senão ela vai ficar com o olhar caído. Aqui, necessariamente, vou precisar cortar um tufinho desses cílios, que é esse tufinho aqui. Cortei esse tufinho aqui, ó, se vocês conseguem ver, bem pouquinho. E vou aplicar a colinha. A colinha que eu estou usando é essa daqui, da Power Fix Glue. Maravilhosa, gosto bastante do aplicador dela também, que é bem fininho, tá? Eu acho muito interessante cola branca, porque ela seca muito mais rápido. E se acontecer de você, na hora de passar a cola manchar o olho, essa daqui ela seca e desaparece. Você aplica assim. E espera secar um pouquinho, que é o tempo suficiente de você vir aplicando a máscara de cílios. Vou aplicar esta máscara de cílios à prova de água, de bala, de tudo que vocês imaginar, da Babyline. Ela é muito boa, então vou começar aplicando bem de início, assim, sabe, dos cílios, trazendo ele pra cima. Os cílios da Rafa, ele é um pouquinho curvadinho, tá? Mas a gente depois vai unir ele com o nosso cílios postiço. Depois que eu aplico, gosto de vir com uma escovinha, tá? Tirando todo o excesso deste produto. E agora eu venho aplicando os cílios. Eu sempre pego no meio dos cílios postiço e grudo ele sempre no meio primeiro. E depois eu venho grudando as partes dos lados. Bem rente aos cílios mesmo. E você sempre pede para sua cliente não abrir o olho, tá? Enquanto não secar esses cílios. Enquanto vai secando os cílios dela, vou vir com este tomzinho mais escuro da paleta da Morphe. Com um pincelzinho chanfrado, bem fininho. Pego um pouquinho desse produto e venho apenas aplicando nas falhas da sobrancelha. Com a mãozinha bem leve. Sempre observando os cantinhos dos cílios. Venho com uma escovinha e apenas quero colocar toda essa sobrancelha para cima. Pode abrir o olho. Olha lá em cima. Pergunta para sua cliente se tá tudo bem. Tá tudo bem, Rafa? E agora você vai unir os dois cílios, o dela com os cílios postiço. Gosto de sempre dar um acabamento, tá? Volto então com o delineador, pode fechar, Rafa, e venho passando em cima mesmo dos cílios.
E aí eu espero secar, não abre. Volto com esse tomzinho mais clarinho, tá? Foi o primeiro tom que a gente passou pra iluminação. Pincelzinho de precisão, ilumina aqui bem rente ao arquinho da sobrancelha. A gente sempre olha um lado do outro pra ver se tá igual, tá? Deu uma borradinha aqui, mas que bom, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês tiram essa borradinha, tá? Espera secar totalmente. Enquanto vai secando, eu vou aplicando o batom. De batom, vou fazer um truque aqui, vou ensinar uma coisa bem legal pra vocês. Eu vou usar um corretivo mais escuro, tá? Coloco um pouquinho na minha plaquinha. E venho desenhando a boca dela. Na boca dela vou usar uma sombra, vou usar essa sombra aqui mais escura, um marronzinho mais quente. Com um pincelzinho de precisão, eu vou esfumar. Vou utilizar este batom da Bruna Tavares, tá? É a cor Maitê. Eu vou passar aqui no meio. E agora eu venho com o gloss e passo em todo o lábio dela. O gloss é transparente, tá? Vem um pouquinho pra mim. Aqui onde deu a borradinha, a gente vem com uma escovinha, tá? E passa em cima do olho. E esse borradinho desaparece. E a gente reforça um pouquinho com a sombra que passamos de início.
Pode abrir o olho, Rafa. Olha lá em cima. E a gente passa aqui, ó, embaixo, um pouquinho de máscara de cílios. E agora eu vou finalizar a maquiagem com a bruma fixadora. Peço para a cliente fechar o olho. E a gente joga toda essa bruma. Espera secar. E este foi o resultado da nossa pele negra com esse olho Smoke Hot.